Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Haverim, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom àqueles que estão nos acompanhando pela transmissão, que estão sendo atingidos pela nossa voz. Que Deus abençoe a todos, que Hashem possa resplandecer a face sobre todos, em nome de Yeshua, o nosso Salvador, o nosso Goel, o nosso Redentor. Baruch Hashem. Parashá Hashavua, a Parashá da semana, a porção da semana da lei de Deus, é a Parashá Beshalach, que quer dizer quando enviou. A Haftará, o texto intermediário que corresponde, a essa porção no Tanar, no Antigo Testamento, assim conhecido por muitos, é Sefer Shoftim, livro dos Juízes, capítulo 4, verso 4, capítulo 5, verso 31. E a porção da Brit Hadashah está em Lucas, Novo Testamento, Lucas 8, verso 1, Lucas 9, verso 62. Baruch Hashem. Primeira Aliá nos diz o seguinte: e aconteceu que quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, pois era perto, porque Deus disse, para que o povo não se arrependa quando ver a guerra e volte para o Egito. Esse é o primeiro verso. A primeira pergunta que nós sempre devemos fazer quando lemos esse verso é por que Hashem, Deus, quando libertou Am Israel, o povo judeu, o povo de Israel, da terra do Mitzrayim, do Egito, por que Deus não permitiu Am Israel, o povo de Israel, passar pela terra dos filisteus, sendo que esse era o caminho mais perto? Conforme o texto diz, Deus não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, pois era perto. Ou seja, Hashem, o Todo-Poderoso, poderia ter pegado um atalho. Mas a vida de quem serve a Deus não é feita de facilidades. A vida de quem serve a Deus não é feita de atalhos. Obviamente, Hashem, quando tem que cumprir o seu propósito, ele cumpre. Se tiver que fazer da noite para o dia, de uma hora para a outra, de um minuto para o outro, Hashem faz. Porém, nem sempre é assim que funciona, principalmente quando o Eterno quer moldar o nosso ser. Quando o Eterno quer moldar o nosso caráter. E como que Hashem molda o nosso caráter? Através dos desertos da vida. Veja bem, o povo de Israel vai entrar no deserto agora. Saiu, atravessou o Yam Suf, o mar de junco, ou melhor, aqui ele não atravessou ainda, está prestes a atravessar. Então, Hashem vai fazer o povo de Israel entrar no deserto. E assim nós sabemos que o povo de Israel ficou 39, 40 anos, naquele deserto. Uma trajetória, um trajeto que poderia ter durado um mês, 6 meses. Mas o povo ficou 40 anos no deserto. O que isso significa? Porque o próprio texto da Torá nos diz, porque o povo se rebelava contra Deus. O povo murmurava contra Deus. E a murmuração, a reclamação do povo para Deus é que fez eles ficar rodeando naquele deserto. Hashem já tinha mostrado a glória ao povo de Israel, mas não tirou eles do deserto. Porque embora eles tivessem visto a glória do Eterno, eles não tinham aprendido com o Eterno. Eles não tinham crescido espiritualmente. Não tinham amadurecido espiritualmente falando. Então,
o povo judeu, o povo hebreu, ficou no deserto. Enquanto não aprendeu, Hashem não tirou do deserto. Ou seja, o deserto é uma escola. O deserto é onde Deus forja o caráter do ser humano. Ou seja, muitas vezes passamos por desertos na nossa vida. Falando agora simbolicamente, passamos por diversos momentos de dificuldade. Alguns vão passar dificuldades na área financeira, outros vão passar dificuldade no casamento, outros vão passar dificuldade espiritual. Enfim, diversos desertos podemos se encaixar aqui. Eu não sei qual é o deserto que cada um de nós está passando, eu sei o meu deserto. Cada um tem uma dificuldade, cada um sabe onde o calo aperta. Mas a notícia, a palavra de Deus nos ensina que nós só vamos vencer, sair dessa dificuldade, vencer esse obstáculo, no momento em que nós amadurecer espiritualmente. Nós podemos até já ter enxergado a glória de Hashem. Nós já podemos ter tido experiências espirituais profundas com o Eterno. Mas precisamos aprender com Deus o que Deus tem a nos ensinar através desse deserto, para que nós possamos sim crescer e sermos aprovados pelo Eterno para sairmos desse deserto e entrarmos na promessa, naquilo que Deus prometeu para nós, a nossa vitória que está ali por trás dessa dificuldade, que em nome de Yeshua todos nós vamos vencer, Bezrat Hashem. Agora, por que Hashem então, um dos motivos então do Eterno não permitir que o povo de Israel fosse pela terra dos filisteus, apesar de ser o caminho mais curto, era esse, porque Deus queria ensinar o povo. Ninguém pode entrar na promessa de Deus sem antes ser experimentado por Deus, sem antes ser forjado por Deus. Deus cobra de nós mudança, transformação. Obviamente ninguém consegue se transformar sozinho, mas a gente consegue decidir querer ser transformado. E no momento que nós decidimos querer ser transformado, Hashem, através do seu Ruach, do seu Espírito, ele inspira o homem, ele auxilia o homem. Quando falo homem, é o gênero humano. Ele auxilia o ser humano a mudar. O Espírito dele vai purificando os nossos caminhos, as nossas ações, a nossa consciência, vai transformando o nosso coração e transformando a nossa mente. Se antes eu agia assim, agora eu vou agir assim. Se antes eu pensava assim, agora eu penso assim. Antes eu tinha um conceito diferente, mas a lei de Deus, a vontade de Deus que é revelada na lei, nos diz que eu tenho que pensar assim. E assim nós vamos mudando o nosso ser. Rav Shaul, o apóstolo Paulo, nos diz em em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em algumas traduções vai dizer, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, no momento que nós renovamos o nosso entendimento, é isso que Shaul está falando. No momento que nós renovamos a nossa mente, o nosso pensar, há uma transformação. Mas quando nós transformamos a nossa mente de acordo com os preceitos dos céus, Besiata Deshmaya. No momento em que nós transformamos a nossa mente, então, agora sim, renovamos o nosso entendimento, agora sim nós vamos receber uma transformação. Ou seja, a boca fala o que o coração está cheio. Quando o Hashem fala de coração, arrancarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne. Renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Mente, coração, aqui, no contexto bíblico é a mesma coisa.
Hashem está dizendo que nós devemos mudar o nosso interior. Quando ele fala de coração, quando ele fala de mente, nós devemos mudar o nosso interior. Que é isso que Hashem enxerga quando ele nos olha. Dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, ou seja, dentro do nosso interior, é onde nós tomamos as decisões. É aonde Hashem nos enxerga. É aonde nós estamos, aonde nós somos verdadeiramente o que somos. O nosso verdadeiro eu está na parte interior. Às vezes a gente pode transparecer algo exterior, mas Hashem vê é o coração do homem. Ou seja, quando Hashem vê o rei Davi, ele disse: achei em Israel um homem segundo o meu coração. Ou seja, é interessante quando o texto bíblico diz que Hashem achou. Achei um homem em Israel. Significa que Hashem procurou. Ou seja, um homem segundo o coração de Deus não se encontra em qualquer esquina. Hashem teve que procurar. Hashem teve que se esforçar, vamos dizer assim, simbolicamente falando, porque Hashem não se cansa. Ele é o Todo-Poderoso. Mas se ele teve que procurar, é porque é escasso. Assim como Yeshua diz, o Pai é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é os adoradores que o Pai procura. Olha Yeshua falando. Ou seja, se existem os verdadeiros adoradores, então é porque existem os falsos adoradores. Se Hashem tem que procurar os verdadeiros adoradores, então é porque ele é escasso, não é em qualquer lugar, não é em qualquer congregação, não é em qualquer esquina que se encontra os verdadeiros adoradores. Ou seja, dentro do nosso interior é o que realmente vai prevalecer diante dos olhos de Hashem. O nosso interior é onde nós tomamos as decisões. Interessante agora, a gente vai fazer uma desconexão entre a mente e o coração do homem, do ser humano. Por quê? Porque a mente há muitos pensamentos. O homem pensa, o homem projeta, o homem planeja na mente, estuda as possibilidades, mas é o coração que vai tomar a decisão. Exemplo, quando o ser humano está inclinado a pecar, isso está na mente do ser humano. Mas quando ele peca, ele tomou a decisão com o coração de pecar. Ou se não peca, o ser humano tomou a decisão com o coração de não pecar. Porque na mente há muitos compartimentos, mas no coração do homem há um só compartimento. Há um só ambiente, há um só compartimento. Por exemplo, o tefilim, que é aquela caixinha que nós judeus amarramos ao braço e também colocamos na fronte. Como está escrito no Shema, que nós lemos aqui, o keshartam leot al iadecha, verrayu letotafot benenecha. E atarás a tua mão e será por sinal entre os teus olhos. O que é isso? O que é amarrar o mandamento na mão e no braço? É ter o mandamento de Deus na mente e no braço é a tomada de decisão, é a força, é a atitude, a prática. Nós amarramos uma caixinha aqui, na mente, com uma fita de couro. Nessa caixinha do tefilim, existem 4 compartimentos. Cada compartimento, um pergaminho de texto da Torá, dos mandamentos de Deus. Já a caixinha que nós amarramos ao braço, quem é canhoto amarra no braço mais fraco, na destra. Quem é destro amarra no braço esquerdo. Mas não importa qual braço, seja qual for os braços, a caixinha tem que estar voltada para o coração do homem.
E dentro dessa caixinha, voltada para o coração do homem, essa caixinha tem apenas um compartimento. Porque na mente há muitos compartimentos, mas no coração apenas um compartimento. Ou seja, o interior do homem é o que verdadeiramente Hashem se preocupa. Obviamente, isso não quer dizer que nós também vamos andar com vestes indecentes. Obviamente não é isso. A gente vê diversos pregadores, diversas pessoas que servem a Deus que dizem, não, Hashem quer o coração, Deus quer o coração. Mas na rua não se vestem de forma adequada. Não é isso. É claro que Hashem quer que nós venhamos se vestir também de forma com decência, com modéstia. Isso faz parte. Enfim, ninguém entra na promessa de Deus sem ser transformado por Deus. Quem não é transformado fica de fora. Enquanto a geração que murmurou no deserto não caiu no deserto, o povo de Israel não entrou na promessa. Porque murmuraram, porque questionaram, viram milagres, conforme diz os nossos sábios. O que os profetas não viram, a escrava viu. Porque quando diz que Hashem abriu o Yam Suf, o Mar Vermelho, o texto bíblico diz, e abriram-se as águas perante o povo de Israel. Interessante que a palavra água vai aparecer no plural, águas, abriram-se as águas. Os nossos sábios dizem, águas terrenas e águas espirituais. Por isso está no plural. Ou seja, quando o Mar Vermelho se abriu diante do povo de Israel, não foi só as águas do Mar Vermelho, do Yam Suf, do Mar de Juncos que abriu, não. Os céus se abriram também, ao mesmo tempo. E o povo atravessou o mar, olhando os céus abertos, e Hashem se mostrou para o seu povo. Isso é forte demais. A escrava viu o que muitos profetas não viram. É isso que os nossos Rahamim, os nossos sábios falam. Ou seja, experiências espirituais, mas muitos ali não entraram na terra prometida. Muito bem. Outro motivo pelo qual o Eterno não permitiu que o povo de Israel fosse pela terra dos filisteus é o seguinte: porque havia uma parte do povo de Israel que já tinha saído na frente. Diz o Midrash, Shemot Rabbah 20:10, que havia uma parte da tribo de Efraim que havia saído na frente, conseguiram fugir, e eles foram pelo caminho dos filisteus. E quando eles foram pelo caminho dos filisteus, segundo o Midrash, vai dizer que os filisteus avassalaram eles, aniquilaram essa parte da tribo de Efraim que saiu. E sabe o que eles fizeram? Já estavam sabendo que Hashem ia libertar o povo de Israel, porque estão sabendo das maravilhas que Hashem está fazendo na terra do Egito, das pragas que o Eterno está subjugando o Egito, os falsos deuses do Egito. Eles estão sabendo, então eles já sabem que Hashem vai liberar o povo judeu. O que os filisteus fizeram? Pegaram os corpos desses membros da tribo de Efraim que saíram na frente, mataram eles e espalharam eles pelo caminho. Pedaços de corpos humanos espalhados pelo caminho no deserto. Os corpos apodreceram, aves de rapina vieram, comeram as suas carnes, e sobrou corpos putrefados, né? Ou seja, quando o povo de Israel saiu do Egito agora, o povo completo, Hashem não queria que eles fossem pela terra dos filisteus para que eles não vissem os restos mortais daqueles que saíram na frente e se apavorassem e com medo voltasse para o Egito. E os nossos sábios, o Midrash, vai fazer essa exegese em cima da parte do passuque do verso que diz:
para que o povo não se arrependa quando ver a guerra e volte para o Egito. Ou seja, ver a guerra, o Midrash vai dizer ver o resultado da guerra. Os corpos em estado de putrefação. Então Hashem vai fazer voltar. Êxodo 13, verso 17. Verso 18. Deus, portanto, fez com que o povo contornasse a estrada deserta em direção ao Mar Vermelho. Então veja, houve um contorno, houve um desvio, como eu estava mencionando. E chegaram ao Mar Vermelho. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque nós estamos diante do limiar de Deus. O Mar Vermelho é muito mais do que possamos imaginar. Exemplo, para vocês compreenderem o que é o limiar de Deus. O que é o limiar? O limiar é aquele limite que existe na nossa porta da nossa casa, ou seja, é o limite da nossa casa, do interior da nossa casa com o exterior da nossa casa. Na porta, aquele risco que tem na porta, aquilo ali é o limiar. Ou seja, o mar de juncos, o Yam Suf, o Mar Vermelho assim conhecido, é o limiar de Deus, e você vai compreender isso. No mundo antigo, os povos orientais, quando falo povo oriental, isso não se restringe somente ao povo de Israel, obviamente. Os povos que já habitavam naquela região tinham o seguinte costume. Quando uma autoridade dizia, tal dia eu vou te visitar na tua casa. Na época, no limiar da porta havia uma espécie de vala, de valeta, de canaleta na porta. Uma espécie de canaleta. Para que servia essa canaleta? Se a autoridade falasse, ó, tal dia eu vou te visitar na tua casa. Você corria, agendava na agenda, e quando chegasse o dia da autoridade de um rei, uma autoridade muito importante, fosse te visitar, você tinha que sacrificar um animal e colocar o sangue deste animal no limiar da porta, nessa canaleta. Para que quando a autoridade chegasse, ele olhasse para o limiar da porta e ele ia compreender o seguinte, se tem sangue, então eu sou bem-vindo. E aí então ele entrava na casa da pessoa. Mas se não tem sangue, significa que o dono dessa casa não está me recebendo de boa vontade, está fazendo pouco caso da minha presença como uma autoridade, e então essa pessoa deve morrer. É assim que as autoridades do mundo oriental faziam. Você já vai compreender isso. Veja que interessante isso quando nós conectamos com o Pêssar, que é a Páscoa. O que Hashem vai falar para o povo de Israel? Pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais das portas. Naquela noite, o Malach Hamashirit, que é o anjo destruidor, passará na terra do Egito. E ele vai respeitar a casa de quem tiver o sangue. Olha, veja bem. O mesmo princípio Hashem vai aplicar aqui. Interessante que essa questão do limiar é tão forte, tão profunda. Isso, obviamente, veio para dentro da tradição hebraica. Nos dias de Avraham Avinu já existia, de Abraão. Porque nós vamos ver o que quando Hashem vem, envia três anjos, três malachim, falar com Abraão, lá em Êxodo, Bereshit, Gênesis 18. Vayera elaiv Adonai beelonei mamre, vehu yoshev fetach haochel kehom hayom. E apareceu o Eterno
nos carvalhares de Manre, apareceu Abraão, nos carvalhares de Manre, estando Abraão assentado na porta da tenda no maior calor do dia. Abraham olhou e viu Sheloshá Anashim, 3 homens, e nós sabemos que eram anjos. Eles foram lá, ficaram com Abraham, tiveram refeições com Abraham. Falaram para Abraão: Sara, tua mulher, vai ter um filho. Ficaram na comunhão com Abraham, e esses anjos, já logo em seguida a esse evento, o texto da Torá vai dizer que os anjos voltaram os seus rostos para a cidade de Sodoma e Gomorra. Essa expressão, virar o rosto para a cidade, significa virar o rosto em juízo. Por exemplo, existe um texto na Brit Hadashah, aonde Yeshua vai falar a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, Cafarnaum, que presenciasses os... Quem dera que em outras cidades fossem feitos milagres que em ti foram realizados. Yeshua vai dizer: serás abatida até o inferno. A cidade de Cafarnaum. O texto da Brit Hadashah vai dizer que quando Yeshua libera essa sentença sobre essa cidade, porque era uma cidade incrédula, muitos milagres Yeshua realizou ali, mas realmente uma cidade muito incrédula. Não creram em Yeshua, apesar dos milagres que foram realizados. O texto da Brit Hadashah vai dizer que quando Yeshua libera essa palavra de juízo, quando ele vai liberar, o texto diz que Yeshua volta o seu rosto para a cidade de Cafarnaum. Ou seja, virar o rosto em juízo. Da mesma forma, esses 3 anjos que estavam com Abraão também voltaram os seus rostos para a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da perversidade que estava ali. Mas aonde eu quero chegar? Porque esses malachim vão entrar na casa de Lot, que a gente conhece como Ló, sobrinho de Abraham. Ló está assentado às portas de Sodoma e Gomorra, de Sodoma. O que significa que Ló era um juiz da cidade, era um dayan, porque naquela época os juízes ficavam nas portas da cidade. Havia uma instância jurídica que ficava nas portas da cidade. Isso posteriormente também nós vamos ver dentro do povo de Israel, quando Hashem entrega a Torá no Monte Sinai, que vai dizer lá, Shotrim, Shofitim veshotrim, et titem lecha sha'arecha. Colocarás policiais, podemos traduzir assim, mas o certo mesmo é oficiais e juízes nas entradas de suas portas. Ou seja, Hashem está dando um mandamento para colocar oficiais e juízes nas portas das cidades do povo de Israel, quando entrassem em Canaã. Então, de fato, quando nós olhamos isso, vemos que Lot, ele era um juiz na cidade de Sodoma. E é por isso que os malachim vão entrar na casa de Lot. Porque Lot é um juiz e ele carrega consigo preceitos dos céus que ele aprendeu com Abraham. Lot foi criado com Abraham. Lot, ele, por ser sobrinho de Abraham, ele era meio que filho adotivo de Abraham. Por quê? Porque quando Abraham foi lançado lá na Babilônia, isso segundo o Midrash, vai dizer que Abraham passou 10 testes. E um desses testes foi que Abraham foi lançado dentro de uma fornalha de fogo e sobreviveu. Hashem já tinha realizado um milagre na vida de Abraão. Só que tinha um irmão de Abraão, que era Naor, que foi arremessado junto. Só que o irmão de Abraham não recebeu o milagre. Ou seja, ele morreu no forno de Nimrod. Enquanto que Abraham recebeu o livramento de Deus. A partir deste momento, o Midrash diz que Abraham adotou Ló, porque Ló era filho de Naor. E Ló, então, vai ser uma espécie de filho adotivo de Abraham. Por isso que quando
A cidade de Sodoma e Gomorra é sequestrada, lembra? Que 5 reinos poderosos vieram e sequestraram Sodoma e Gomorra. Os habitantes, as riquezas, levaram consigo Ló. Avraham, ele se organiza, chama os seus confederados e vai, recupera os bens, subjuga esses 4 reinos e traz os habitantes de Sodoma de volta, inclusive Ló, o seu sobrinho. Então Ló é alguém que carrega os preceitos dos céus, porque ele foi criado com Avraham. E Ló está exercendo esses preceitos dos céus na cidade de Sodoma como um dayan, como um juiz. Porém, a cidade é muito promíscua, a cidade é perversa, muita promiscuidade sexual, muito pecado sexual naquela cidade. O que vai acontecer? Esses malachim, esses anjos vão vir para subjugar essa cidade, porque todo o fedor desse pecado subiu às narinas de Hashem. Esses anjos vão voltar os seus rostos para a cidade de Sodoma e Gomorra e vão ir lá para subjugar a cidade. O que vai acontecer? Eles vão entrar na casa de Ló. Quando eles entram na casa de Ló, não demora muito, na porta. Tem alguém aí? Várias mãos batendo na porta. Abram essa porta agora. E Ló falou, sobrou para nós. Eles disseram, nós queremos ter relação sexual com estes homens que estão aí dentro. Olha a promiscuidade da cidade. O que Ló falou para eles? Não, meus irmãos, não façam isso, visto que esses 2 homens entraram em minha casa, ou seja, Ló era dono de hospedaria? Não. Mas tem gente que lê esse texto acha que Ló era dono de hospedaria. Porque ele disse, não façam nada a estes homens, visto que esses homens se hospedaram, são hóspedes em minha casa. Então quem lê diz, Lot era dono de hospedaria. Não. O que Ló está falando? Aliança do limiar. Não façam nada a estes homens, visto que eles entraram na minha casa, eles atravessaram o limiar da minha porta. Porque segundo a tradição dessa época, dos povos orientais, quando uma pessoa entra debaixo do teto da sua casa, você tem o dever de protegê-la. Porque no momento que a pessoa entrou na sua casa, você está fazendo uma aliança com essa pessoa. É por isso que o Shaliach Yohanan, o apóstolo João, vai dizer sobre aqueles que não crê que Yeshua é o Filho de Deus, lá nas suas casas, ele vai dizer, a esses não recebam nas vossas casas. A esses nem mesmo comais com eles, porque mesa também é altar e aliança. Então, no momento que a pessoa entra no limiar da porta, está fazendo uma aliança em que você tem que dar a sua vida para protegê-la. E é isso que Ló vai sugerir. Eu tenho 2 filhas virgens aqui. Olha a loucura de Lot. Agora a gente consegue compreender. Porque faz parte da cultura. Ele tem que dar a sua vida, a vida da sua família, para proteger os hóspedes. E ele vai dizer, eu tenho 2 filhas virgens aqui, façam com elas o que quiser, mas não façam nada a esses homens. Mas eles disseram, não, nós queremos é os homens. Olha de quão promíscuo eles eram. Nós queremos os homens. E aí nós conhecemos a história, que os anjos, enfim, ferem de cegueira aqueles homens, eles não conseguem achar a maçaneta da porta, e aí então Ló com a sua família sai, né, junto com esses malachim, conseguem sair de Sodoma e Gomorra, e fogo de Hashem cai sobre aquele ambiente e destrói essas 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Mas era sobre a aliança do limiar que eu queria me atentar aqui. Um caso semelhante a esse vai acontecer também no livro dos Juízes, capítulo 18, se eu não me engano, ou 19. Vai falar a história do levita e a concubina. Não sei se os Haverim já leram esse texto. Levítico 18 ou Levítico 19 vai contar essa história, vai dizer o seguinte,
que havia um levita, obviamente da tribo de Levi, e ele tinha uma concubina, uma espécie de namorada, uma espécie de... tinha uma espécie de relacionamento amaziado com esta concubina, e eles foram para uma cidade da tribo de Benjamim, chamada Gibeá. E quando eles chegaram nesta cidade, eles foram visitar o sogro desse levita, o pai da concubina. E eles ficaram lá. Eu acho que eu estou me confundindo a história. Sim, tá certo. E ele está na casa do sogro, com a sua concubina, e não demorou muito os habitantes de Gibeá. Veja bem, agora nós não estamos falando de Sodoma e Gomorra. Nós estamos falando de Am Israel, o povo de Israel. Tribo de Biniamim, de Benjamim. Não demorou muito os habitantes da cidade de Gibeá, da tribo de Beniamim, fizeram a mesma coisa que aconteceu lá no episódio de Ló. Na porta, queriam forçar eles e tal. Bota para fora essas pessoas que estão na sua casa, nós queremos ter relação com eles. A mesma coisa, a mesma coisa. O que vai acontecer? Eles na pressão psicológica, e agora abre ou não abre, o que vai acontecer? Eles vão nos matar, é muita gente. Eles abriram a porta e jogaram a concubina para fora e fecharam a porta. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher foi violentada, estuprada, a noite toda por aqueles homens. Quando estava prestes a amanhecer, esta mulher veio se arrastando no chão e botou as mãos exatamente em cima do limiar da porta e morreu. Quando o sol raiou, o levita vai seguir o seu caminho, juntamente com o seu sogro. Ele abre a porta, e quando eles abrem a porta, o que eles veem? A concubina, a mulher morta com as mãos em cima do limiar da porta. Isso está na Bíblia. O que isso significa? Significa que a mulher está morta, mas mesmo morta, ela está passando uma mensagem para quem está dentro da casa. Com as mãos no limiar, é como se ela estivesse dizendo: vocês deveriam ter me protegido e não me protegeram. Ou seja, eu cheguei a me arrepiar aqui também. É forte isso aí. Ou seja, a aliança do limiar, o compromisso que uma pessoa tem quando uma pessoa entra na nossa casa, isso é sagrado. Veja que interessante, isso é tão profundo nos povos orientais, que quando um ladrão ia roubar uma casa, ele não entrava pela porta. As pessoas iam trabalhar e elas trancavam toda a casa. O único lugar que elas não trancavam era a porta. Elas iam trabalhar, deixavam a porta aberta. Veja de quão isso era impregnado, inserido na cultura dos povos orientais. A ponto de sair para trabalhar e não fechar a porta da frente. Porque até os ladrões conheciam isso e temiam isso. Porque eles pensavam, se eu entrar pela porta da frente, eu vou estar fazendo uma aliança com aquele que supostamente eu vou roubar. Então, a mão de Deus vai pesar sobre mim. Os ladrões temiam isso. Então, por isso, a mesma porta estando aberta, digo, fechada, mas sem trancar, os ladrões entravam, davam um jeito de entrar pelo telhado, pela janela, faziam um buraco na parede, faziam um túnel para entrar. Eles entravam por qualquer lugar, menos pela porta. Porque os ladrões conheciam isso e temiam a isso.
Até os ladrões respeitavam isso. Aonde que nós vamos embasar isso aqui nas Escrituras? Já trouxe 2 textos. Ló e a concubina. Agora eu quero que alguém abra o texto. Não sei se alguém tem uma Brit Hadashah aí. Mas abra, por favor, João, Yohanan, capítulo 10. Olha o que Yeshua vai falar. Conseguiram abrir, não? João 10, primeiro verso. Olha aí, olha aí. Olha o que Yeshua vai dizer: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, ou seja, entra por outra parte, esse é ladrão e salteador. Veja por que Yeshua está falando isso. Porque Yeshua é a porta. Obviamente o inimigo não tem coragem de passar por essa porta para pegar as ovelhas. Ele vai dar um jeito, um caminho alternativo para tentar desviar as ovelhas do aprisco. Porque Yeshua, no mesmo capítulo, ele vai dizer: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passa por mim tem a vida eterna. Encontra pasto, encontra comida, sacia sua alma. Ou seja, veja que nas palavras de Yeshua está contida essa cultura, essa tradição. A porta, a aliança do limiar. Veja bem. Voltando para a paraxá aqui agora em questão, quando Hashem fala, passa o sangue nos umbrais da porta, mas não é qualquer sangue. Porque nós estamos falando de uma autoridade agora, lembra da autoridade? Hashem é a autoridade suprema, o eterno, o Hakadosh Baruch Hu, o santo e bendito seja, ele é a maior autoridade, ele é o Ribon Shorolam, o rei, o senhor do universo, o Melech HaOlam, o rei do universo, é a maior autoridade. Ele vai dizer para o povo de Israel, passa o sangue, porque nesse dia eu vou passar na terra do Egito. Olha aí. E é qualquer sangue? Não, é o sangue de um cordeiro. Esse cordeiro, o que é um cordeiro? Qual é a diferença do carneiro e o cordeiro? Alguém sabe? Ambos é o mesmo animal. Carneiro é uma coisa e cordeiro é outra. Mas ambos é o mesmo animal. Qual é a condição de um cordeiro para ser cordeiro? Hã? A diferença. Exatamente. 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 Nossos Rahamim, os nossos sábios vão dizer, se o carneiro fez 1 ano e 1 dia, já não é mais cordeiro, é carneiro. Porque veja bem, quando ele completa 1 ano, no primeiro dia ele já cria a gordura. Interessante isso. Hashem vai dizer, pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais das portas, porque eu vou passar na terra do Egito. Ou seja, quando o anjo, que é o representante de Hashem, vai passar na terra do Egito, em nome de Hashem, do Eterno, ele vai olhar para a porta. Lembra que a autoridade olhava para ver se tinha sangue? Esse anjo vai olhar para a porta. Quem tem o sangue, ele vai respeitar. Então, esse aqui tem aliança com o Eterno. E ele vai passar por cima dessa casa. E quando ele olha a casa que não tem o sangue, ele entra e mata o primogênito.
interessante isso. Israel vai sair do Egito agora. Vai haver ali Ma'akot Behorot, o golpe, não, é traduzido como praga dos primogênitos, mas na verdade é Makat Behorot, quer dizer, o golpe dos primogênitos. O texto hebraico vai dizer que depois disso, o povo de Israel vai sair da terra do Egito. E agora eles estão aonde? No Mar Vermelho. No Mar de Junco. É o verso 18. Deus, portanto, fez com que o povo contornasse a estrada deserta, ou seja, não fosse pelo caminho dos filisteus, para não ver a guerra e voltar. Então fez eles contornar a estrada deserta em direção ao Mar Vermelho. E eles vão chegar no Mar Vermelho. Quando eles chegam no Mar Vermelho, o que acontece? Esse Mar Vermelho é o limiar de Deus. Agora que vocês já conseguiram compreender o que é o limiar, o pano de fundo, o background de tudo isso, nós vamos compreender de fato o que está acontecendo aqui na travessia do Mar Vermelho. O mar vai se abrir e o povo de Israel vai passar por dentro do limiar de Deus. Vocês estão conseguindo compreender? Quando eles passam por dentro do limiar de Hashem, logo vem o que? O teto da proteção, que é a Shekhinah, a nuvem, que de dia faz sombra e de noite é uma coluna de fogo para esquentar o povo no deserto. É o teto da proteção de Hashem. O maior erro de Faraó, foi querer atacar o povo de Israel na travessia do mar. Esse foi o maior erro. Porque, quer falar não? Exatamente. Claro que a cor do mar não necessariamente era vermelha, né? Mas o nome vai ser Mar Vermelho devido a um erro de tradução. Mas eu compreendo isso como um sinal, uma permissão de Hashem traduzir como Mar Vermelho. Porque quando foi para o inglês, era Red Sea, o mar de junco, Red. Só que teve alguém que foi traduzir essa Bíblia do inglês, ou não sei se ele foi fazer uma outra versão dessa Bíblia, e ele, em vez de botar read, que é formado pela letra R, 2 E e um D de dado, read, ele tirou um E, e em vez de ficar read, ficou red. Aí ficou vermelho. Então ficou o Mar Vermelho, Red Sea, o Mar Vermelho. Mas permissão de Hashem, vermelho como sangue. Eu enxergo assim também. Faraó falou, vamos atacar o povo hebreu lá na travessia do mar. O mar se abriu, o povo de Israel passou por dentro do limiar. Quando ele atravessou, já era, está na aliança. Está debaixo do teto da proteção de Hashem. Faraó falou, vamos pegar, vamos matar, vamos atrás. Vamos entrar lá, ou seja, vamos atravessar o mar também e vamos pegar eles lá do outro lado. Mal sabia Faraó que o povo de Israel já estava debaixo do teto da proteção de Hashem. Nas entrelinhas é como se o Eterno estivesse falando, ninguém toca nos meus filhos debaixo do teto da minha proteção. É a aliança do limiar. Quando eles tentam entrar, o texto bíblico diz, as águas do Mar Vermelho, eu estou arrepiado aqui, fecharam e aniquilou o exército dos egípcios. Sabe por quê? Porque Satã não pode tocar naqueles que têm uma aliança com Hakadosh Baruch Hu. Satã, o adversário, Satanás, não pode tocar naqueles que estão debaixo da proteção de Deus. Pelo sangue do Cordeiro que atravessou o limiar, está habitando em Deus. Não tem como tocar. E é por isso que Yohanan João vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o Satã, o diabo, não lhe toca. Baruch Hashem. Amém, queridos Haverim? Nós vamos encerrar então a nosso estudo. Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Beseder Gamur. Amém?
Adonai osle amoiten Hashem evarech amova shalom. O Senhor fortalecerá o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Em nome de Yeshua. Amém ve amém. Shabbat shalom lekulam.